Oi, gente, eu sou a Carol Oi, eu sou a Vicky. e esse é o Elas Podcast. Toda semana nós vamos trazer um convidado inspirador e muito bacana para vocês curtirem aqui o nosso bate-papo. E a nossa convidada de hoje é ela, a Ellen Carolina, que é sócia proprietária do atacado de moda que mais cresce no sul do país, que é a Ellen Carolina. Então, muito obrigada, Ellen, por ter vindo. Oi, eu tô ao vivo, minha gente linda! Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Vicky, pelo convite. Obrigada a nós. A gente está muito feliz que tu tá aqui. Então, Ellen, nos conta como foi começar, né? A gente sabe que tu e o William, teu esposo, fundaram a marca há 6 anos e hoje estão aí, né? O maior sucesso. E conta pra nós como foi começar, como foi, quais foram as dificuldades do começo e como tu enfrentou isso. Então, muitas pessoas acham que nós viemos de famílias, né, bem estruturadas e tudo mais, mas na realidade não foi bem essa, né? Então, eu e o William, a gente, com apenas R$ 100, a gente conseguiu reinvestir, depois foi pra garagem, depois a gente alugou uma sala comercial e assim foi indo, com a força de vontade, porque eu não era formada em moda, tem muitas pessoas, eu vou trabalhar com moda, eu preciso, né, fazer o curso, formada, curso tal, eu preciso ter aquela mesa de modelagem linda, e na verdade a nossa realidade a gente não tinha condições naquele momento. Então, tem que fazer modelagem, ia lá pro YouTube, precisa fazer a modelagem, né, no papel, pegava a caixa de papelão. Tu aprendeu sozinha, assim, olhando nos vídeos? Nos vídeos. Nossa, e que legal. Eu consegui fazer um mini curso, tipo, intensivo, para entender mais o processo de máquina, porque o que acontece? Por mais que eu criava, eu ensinava as costureiras. Eu fazia a primeira peça piloto e eu ensinava as outras costureiras, porque a gente faz nosso serviço terceirizado, sabe? Sim. E cada ano nós reinvestia. Então, quando a gente iniciou, foi muito engraçado, porque a gente ia de porta em porta com mala, né? Então, as pessoas ficavam meio não dando muita confiança, o que esses loucos estão fazendo, né? E foi muito legal que eu agendava os horários, né? Fazia uma agenda para atender, e quem ia fazer o atendimento era o William, né? Todo mundo, quando chegava, via que era um homem, né, atendendo moda praia, né? Achava meio engraçado. E, ao mesmo tempo, foi o que impulsionou, né? Porque daí eu fiquei focada nos atendimentos, deixava a agenda dele cheia. Tu planejava tudo, então? Planejava as agendas. Então, eu colocava no Facebook, estaremos em Taquara. Aí vinha o pessoal de Taquara e eu agendando. Inclusive eu era cliente da Ellen desde o começo também. Ela foi na minha casa com as sacolas, né? E foi como eu comprei da primeira vez e conheci a marca. Naquela época, né? Há esse montão de tempo atrás, eu já sabia que eu queria da Ellen Carolina, sabe? Sim. E aí ela foi lá e eu comprei vários biquínis, eu ia viajar, né? E comprei vários biquínis. E depois que ela foi embora, eu fiquei pensando, nossa, se eu numa tarde, assim, em pouco tempo, comprei vários biquínis, né? Um monte de gente deve fazer isso também. Foi aí que naquela época me surgiu muita vontade de revender a marca da Ellen. E aí, passou um tempinho, eu me informei e comecei a revender a Ellen Carolina. E foi assim que a gente estreitou, né, nossos laços um pouco mais, porque daí a gente começou a ter mais contato. E eu fui revendedora da Ellen lá atrás, né, tipo... Tanto foi consumidora... consumidora, revendedora... Depois a gente vai contar lá na frente. Mas então, desde o início, tu criou a tua marca desde o início, assim, tu produziu as peças e tu revendia elas. Sim, a gente produziu todas as nossas mercadorias e revendia. A gente, claro, começava com um nicho específico, depois foi aumentando, né? Sim. Não era uma gama tão grande. Eu lembro que o biquíni que tu comprou era rosa com preto, aquele com estampa Copacabana, cortinão. Sim. A calcinha, se eu não me engano, era uma bombom, fio conforto. A calcinha agora eu não me lembro, mas eu acho que era essa sim, uma rosa que combinava com o bojo. Com a parte de cima, né? E eu peguei um verde também, que era de um outro tecido, assim, parecia tipo cirrê? Não cirrê, mas era tipo um crochê, assim, sabe? Não sei que tecido era aquele, mas eu sei que eu usei muito, assim. Foi
quando eu me achei mais bonita, assim, eu pensei, meu Deus, existe a possibilidade de eu ser fora do padrão e poder vestir biquínis lindos também, porque até então eu só usava biquíni preto ou marrom, que era o que eu encontrava pro meu tamanho de seio, sabe, para as minhas medidas. E aí foi contigo que eu descobri que eu podia usar Por biquíni isso que tu bonito. gostou tanto da marca desde o sim, me início, né? identifiquei demais desde o início, sabe? Então, por isso que eu acho tão legal a nossa história, né, de como tudo começou. E outra coisa que eu admiro muito na Ellen também é a forma como ela tá sempre incentivando as revendedoras dela a venderem mais, né? A investirem no seu negócio, e ela dá as melhores condições para as revendedoras, para elas, que elas realmente também façam sucesso, sabe? Que eu entendo isso da Ellen. Eu vejo que ela não quer fazer sucesso ela sozinha. Ai, eu vou chorar. Ela quer que todo mundo também tenha a sua oportunidade. Não, e quando tu me comentou também do número, eu não sabia que era tantas mulheres assim que revendem a tua marca, Esse ano né? fechou 3.500 mulheres. Nossa. Sim, imagina. É muita gente, né? Eu até, né, vou abrir um parêntese. Esse é o 3º episódio, eu me aguentei, só fui chorar nesse, Só gente. esse foi a estreia do choro. Engasgo. Mas é porque eu realmente sou uma grande admiradora do trabalho da Ellie e da Ellen, né? Então, como que tu faz, assim, pra tirar tanta ideia legal? Tipo, ano passado tu sorteou um carro, né, entre as revendedoras. Tipo, por que tu pensou, olha, como eu vou fazer pra despertar essa vontade nas minhas revendedoras e incentivá-las? Como eu vou fazer isso? Então, como nós começamos do zero, a gente tenta incentivar todas elas, porque às vezes só precisa de um empurrãozinho, sabe? E às vezes a família não incentiva como a nossa família não incentivava, amigos próximos não incentivavam, né? Então, a gente teve por nós mesmos se automotivar. Então eu vejo o quanto é importante, às vezes as pessoas de fora fazem mais sentido, né? Então a gente flexibilizando a primeira oportunidade da pessoa se conhecer, revendendo os produtos, ganhando um valor legal para se manter, poder realizar os sonhos, é o que nos motiva, né? E visualizando que as revendedoras, a maioria vinha buscar de Uber lá as mercadorias, muitas delas, precisava depender do marido, porque o marido tinha um carro, enfim. E entre outras possibilidades, né? A gente pensou, vamos sortear um carro que vai ser muito legal. E a gente ficou muito feliz que a cliente que ganhou o carro, ela, por mais que ela precisasse do carro, ela queria um carro zero, ela gostaria de um carro zero, ela optou pelo dinheiro e aí ela comprou um carro um pouco mais em conta e o restante do dinheiro ela reinvestiu no trabalho dela. E eu fiquei muito contente porque eu e meu marido, a gente abriu mão por muito tempo das nossas necessidades para melhorar o negócio, né? Então tem muitas pessoas que vendem, ganham ali, sei lá, primeiro mês, ganhei 5 mil, ganhei 10 mil, só que não pensa que aquilo ali não é teu. Tu precisa reinvestir no teu negócio. Então, fazer o giro, né? Ter esse giro para poder investir futuramente também, sim, né? porque tu não... como é que eu vou te dizer? As pessoas se empolgam, se deslumbram e, na verdade, aquilo ali é um negócio, né? Sim. Então, desde o início, a gente começou como funcionários da Ellen Carolina. A gente botou as regras do nosso negócio e a gente respeita as regras do nosso negócio. Então, por exemplo, nós somos assalariados da Ellen Carolina. Né? Com o meu salário, eu compro o que eu preciso e tudo mais, e o restante é da Ellen. Então, por isso que cada ano, né, de uma garagem, foi de uma outra sala comercial pequenininha, daí foi aumentando, né, e hoje, de uma mala, estamos para mais de 3.000 metros quadrados. E tu deve ter muitas histórias motivacionais pelo esse número de mulheres que tu acompanha, né? Tu deve ter várias histórias assim de tu ver as mulheres tendo a independência dela financeira e principalmente porque tu tem esse objetivo de educar elas a como empreenderem, né? De iniciar com pouco, mas que aquilo ali já vai se tornar algo a mais e assim elas vão crescendo. Como que é na prática, assim? Com certeza. Muitas delas se surpreendem com elas mesmas. Elas não... Isso deve ser lindo na prática, né? Tu vê as mulheres. Elas, olha, eu vim com medo, porque o nosso primeiro kit é R$800, né? Vem com dinheiro contadinho, com medo e chega lá no primeiro dia, já vende tudo e volta, Elas devem vir com né? um sorrisão enorme, né? Então, muitas delas
tem histórias maravilhosas. Ai, queria carro, conseguiu, né? Tinha um sonho de fazer faculdade, nossa, a Ellen Carolina, né, já conseguiu, com as meninas, com a revenda dos produtos, já pagar várias faculdades, viagem para Paris, Fernando de Noronha, silicone, cirurgia plástica, porque cada uma tem o seu sonho, né? E a nossa marca possibilita elas de ganhar, às vezes, uma renda extra ou facilitar com um sonho específico. E outras com a parte de ter uma loja física, né? Várias delas, um sonho de empreender, enfim. E quem não tem a vontade de ter uma loja física, a gente tem uma loja móvel, né? Até isso a gente fez, que é uma mala, que tem os cabides, enfim, fica bem... Parece que tu pensa em todos os processos, né? Ela sabe desde quem vai fazer com... E tudo que ela faz dá muito certo, né? Parece que ela tem o dom pra tudo. Não deve ser fácil ser concorrente de Ellen Carolina e ter o mesmo ritmo, porque a Ellen canta, dança, né? Ela é modelo, ela quando é fotógrafa, ela faz tudo, sabe? Então não deve ser fácil, né? Como é pra ti saber que tu é inspiração pra tantas outras pessoas que estão também chegando agora e até às vezes lojas, marcas que já estão muito mais anos do que vocês e ainda não chegaram a fazer tudo que tu já fez. Deve ser incrível, né? Então, às vezes quando as pessoas falam, eu não consigo visualizar dessa forma, porque é muito natural pra mim. Tudo que eu faço vai acontecendo. E uma coisa é muito importante é que todas as portas que aparecem eu entro, né? Eu não fico com, ai, será? Mas por quê? Então, precisa fazer tal coisa? Bora! Toma a frente, vai. Né? Então, se todo mundo tivesse a coragem de não ter medo de, quem fulano vai ficar pensando, o que vai ficar fazendo, né? Porque tem muito julgamento. Eu acredito que funcionaria para todas as outras pessoas a mesma coisa. É questão de não tem que ter, como é que é, cara de pau mesmo. Assim. Sim, pegar a cara de pau e ir, né? É muito engraçado porque a cara de pau minha vem de muito cedo, né? Porque 7 anos eu gritava, vendia forminha de pão. Depois com 11 eu fazia unha. Depois com 14 eu trabalhava numa loja de calçados, pegava microfone, caixa de som, pegava os calçados, botava na calçada para fazer os clientes vir, então eu fazia o tendel, né? E sempre inovava, né? Dá pra ver que até nessa história que tu conta dessa transformação, tu sempre criava algo que alguém não tá fazendo, né? E uma coisa muito importante, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu nunca fiquei limitada em fazer só o meu trabalho, né? Às vezes eu tinha um patrão que me desenvolvia muito. E, Ellen, vamos pintar uma parede? Vamos! Então, ele me deu a liberdade de aprender várias áreas, fazer vitrine, fazer promoção, fazer várias coisas, então ele me impulsionava. E tu conhece um pouquinho de cada coisa, assim, né? Hoje em dia no teu negócio tu sabe a etapa de tudo, porque tu já passou por isso, né? E eu faço muito isso com as pessoas que trabalham comigo, né? Vai aprender de tudo aqui, né? E apesar também da pouca idade, né? Pra quem não sabe, a Ellen tem 26 anos, né? 27, de novo. E apesar da pouca idade, né? Pra quem não sabe, a Ellen tem 27 anos, ela já viveu muita coisa, né? Então, por isso que hoje é mais tranquilo, assim, pra tu fazer de tudo um pouco na tua empresa, porque tu já viveu muita coisa, né? Todos os processos, né? A gente sabe fazer, porque pra tu aprender a cobrar também, né? Sim. Porque... valorizar tua empresa, né? E como que foi o processo, assim, criativo da música? Como tu acordou num dia e falou, vou fazer uma música? É pra contar a verdade? Sim. Eu não conheço, eu quero saber, não sei se tu sabe mesmo. Não, sei por mais ou menos, então, assim. Então, a gente tava com a nossa equipe de marketing, né? Eu tenho o pessoal, eu sou a cabeça ali, mas eu tenho as pessoas que me auxiliam. Hoje eu tenho uma pessoa no marketing que pensa muito igual a eu. Igual a eu não existe, igual né? A mim. Igual a mim. Que eu tô muito feliz, né? Porque capta a mensagem, enfim, mas naquela situação. A gente estava falando de música da coleção, que música vai ser da coleção, e a gente investe em vídeo e foto, né? E eu tava vendo que não tava dando o alcance que eu precisava. Aí o menino do marketing falou, é porque essas músicas são de outros artistas, não sei o que, nananã. Eu disse, é?
então eu vou fazer a minha. E um desafio. Então eu vou fazer a minha. E todo mundo achou que eu tava brincando. Eu disse, não, eu vou fazer de verdade. E aí acabou que eu conversei com uns amigos, né, em comum, até juntamente com a Carol. E a gente já sentou, Eles já fez entraram junto. o projeto, mostrei as inspirações. A gente colocou, organizou as histórias, as frases principais que a gente fala lá durante a empresa. E aí surgiu a música. Sonhe, planeje, faça. E a Ellen é uma das nossas patrocinadoras e ela sempre reforça a importância da visibilidade da marca, né? Fortalecimento da marca nas mídias sociais, sempre trazendo influenciadoras pro negócio dela. Conta pra gente o que tu acha das redes sociais, qual a parte boa, qual a parte ruim, dá a tua opinião. Então, quem não é visto não é lembrado, né, gente? Com certeza. E a questão das influenciadoras é uma gama muito grande, porque, né, são... não é só o meu público, é o público delas e assim por diante. E quando a gente iniciou, há 6 anos atrás, a gente iniciou com o Facebook. E todo mundo, quando tem marcas... faz produção de roupas, enfim, geralmente pega representante, o representante pega aquele mostruário, faz pedido, né? E daí depois manda para a fábrica faz só o que as clientes pediram e tal. E nós fomos totalmente ao contrário. A gente não tinha representante, a gente divulgava pelo Facebook, né? Na época a gente gastava pouquíssimo em patrocínio. A nossa localização não era muito boa, então todo mundo que vinha ali era porque queria comprar, porque viu pela internet, né, a gente perguntava. E também não trabalhava com pedido, era só a pronta entrega, então a pessoa vinha ali na loja e se abastecia, era o que tinha ali. Então a gente foi totalmente contra o normal do que funcionava, né, mas é que era como... Naquele momento a gente podia, né? A gente às vezes não conseguia comprar muitos tecidos, a gente comprava um pouco, comprava de outro, né? Então por isso que a gente fez do jeito que dava e deu certo, né? A gente fica muito feliz. E aí com isso a gente começou a fazer os editoriais com as influenciadoras, muitas pediam parceria, né? E a gente, vamos fazer. E aí começou essa parceria é bem legal com várias, inclusive nós temos uma com uma muito maravilhosa. Inclusive, vocês duas lançaram uma coleção juntas, né? Uma coleção que a Ellen produziu e a Carol assinou. Sim. E é uma coleção que foi sucesso, porque na minha loja todo mundo só queria coleção, né? Só chegava assim, eu quero o biquíni da Carol, eu quero o maiô da Carol. E foi muito legal que, como meu nome é Ellen e a Carol é a Carolina, muitas pessoas linkaram, tipo, ai, que legal. É uma junção. Achavam que ela era Ellen e eu a Carolina. Pior, né? Mas como que surgiu o convite da coleção? Como que tu escolheu a Carol? Olha, eu acho que a gente se escolheu, né? Foi uma coisa muito... Ela foi fazer um trabalho pra mim lá na loja e... Ai, não sei, foi uma coisa ela falou muito... nada pra mim, assim, eu achei que ela ia esquecer, sabe, até. Que ela falou, não, vamos bolar uma coleção, tem que fazer uma coleção tua. Não, tu começou falando, vamos fazer umas fotos, pode ser até uns modelos de biquíni diferentes, só teu, tipo uma coleção tua. Como é que chama mesmo? Uma collab, tu falou. Daí eu já ouvi falar, porque tava bem... pouco sendo falado ainda no começo do ano passado. Agora que tá mais em alta, né? Mas na época era menos. E só as influenciadoras grandes faziam, influenciadoras de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, né? E eu, na época, tinha 22 mil seguidores, né? Sim. Então, quando a Ellen falou isso, eu pensei, não, lógico que ela vai esquecer, né? Não vai levar sério, ela acordou hoje de bom humor e resolveu me falar isso, me iludiu um pouquinho. E aí ela falou, não, vamos marcar uma reunião, volta aqui em fevereiro e a gente conversa melhor sobre isso. Tá, e a gente realmente marcou, eu fui em fevereiro e ela já me passou, vamos fazer assim, assim, assado, daí tu faz isso e aquilo, e eu, meu Deus, tá. E até hoje eu fico me perguntando por que eu, né? Porque ela trabalha com a Nayara, por exemplo, que é uma influenciadora que eu sigo e adoro, e eu sempre pensei que quando surgisse a oportunidade de fazer, ela faria com alguém de muito mais números, né? Mas eu acho que é justamente por a gente ter essa nossa conexão e uma participar do começo da outra, né? Desde sempre, porque quando a Ellen foi me
vender os biquínis, eu não era influenciadora ainda. Sim. Tanto que eu fui ser revendedora, Vocês né? acompanharam o crescimento uma da outra, né? E talvez Verdade. seja esse o E eu motivo acho do que daí sucesso isso da coleção. por isso fez muito sentido, né, Ellen? Não sei se é o que tu acha também. Com certeza. Que no isso caso aí. a pergunta era pra ti, eu que tô respondendo. Que ela se emocionou. Mas é exatamente isso. Agora tu lembrou então da situação Agora do tu convite. lembrou. É, Sim. mas foi muito engraçado que as pessoas acham que eu não falo sério. Só que tudo que eu falo é sério, e tu entendeu? fala, As né? pessoas têm que entender que se desafiar a Ellen, ela vai Ah. pra É, movida a desafios. Mas foi muito legal porque conseguiu abranger um número de seguidoras, inclusive, que de repente nem conhecia a nossa marca, viu quanto ficou lindo em você, quantas se inspiraram, né, naquele lance de, nossa, ficou lindo em mim, eu não preciso usar preto, né? E até quando eu estava presente no lançamento, eu comentei isso com a Carol depois, porque ver a sensação das pessoas lá chorando e olhavam pra Carol emocionada e pediam um abraço, assim, meu Deus, eu tô usando biquíni por causa de ti. Não é pra te chorar, tá? Não, eu já me acostumei com essa história. Mas... Das pessoas chorando, assim, e falando, nossa, tu me deu coragem de Sim. ir pra praia de biquíni, me sentir linda, maravilhosa e representada por ti, né? Seguidoras que falaram, ai, eu tenho 35 anos, eu nunca tinha colocado um biquíni porque eu sou fora do padrão, né, imposto E pela não tinha sociedade. ninguém de referência, né? E aí não vi em ninguém ia lá encorajar também. Sim. E aí depois da minha coleção, muitas começaram a usar biquíni, né, tipo, muitas usavam só camiseta e bermuda pra ir na Sim. praia. E começaram a usar biquíni também por causa da Ah, coleção, né? inclusive, o meu biquíni favorito, na verdade, maiô, é aquele do Desfrute dessas Que era o que tu não queria. Sim. Sim, a Ellen, gente, quando eu passei o formato do maiô que eu queria, ela olhou pra mim e falou, tem certeza? Porque quando a gente olha ele, a primeira vez que eu vi é diferente, É. tanto pensa, nossa, mas ele no corpo, ele veste tão bem, fica tão veste lindo, muito né? bem. E E as aí cores, a Ellen tudo. nunca questionava nada, tudo ela aprovava, falava que ok. Daí quando eu mostrei aquele modelo, foi a única vez que ela me questionou, que ela falou, tu tem certeza? Eu falei, tenho, eu acho que vai vender bem porque ele é muito diferente, né? Sim. Foge do tradicional. Dela, tá, né? Vamos. E aí, agora é o meu modelo favorito, inclusive. Uhum. E O meu o da também. Ellen também. Ah, se É lindo, olhar né? no meu Instagram, tem várias fotos com ele. Inclusive, juntas a gente fez mais uma ação, que é o I Love Summer, Aham. que a gente foi na beira-mar de Tramandaí. E a gente trocou o biquíni de várias mulheres, né? Também se imaginavam, enfim, de um jeito, e a gente colocou um biquíni mais ousado Sim. e se amaram E também. bem porque legal. às Nossa, que vezes lindo. algumas mulheres colocam um biquíni e falam, ai, não fico bem de biquíni, porque elas não estão colocando um modelo que valoriza o corpo, né? exatamente. Porque quando a gente tem uma coisa que a gente se sente insegura, não curte muito, a gente tem que valorizar o que a gente mais gosta. Sim. E aí, botando o modelo de biquíni certo, o modelo de maiô certo, a gente acaba valorizando outras curvas que são bonitas e quando a gente vê alguém, a pessoa vai justamente ver primeiro o que tem de bonito Sim. e o que a pessoa não gosta tanto vai passar despercebido, né? Que é o e foi valorizar isso que a o gente fez. biotipo, A gente né? trocava, falava, oi, olha só, estamos com uma ação aqui na praia, tu tem interesse em trocar o teu biquíni E era por um vocês outro? quem olhavam e escolhiam ou a pessoa que A escolhia? gente que abordava elas, Vocês né? que faziam. E aí fazia a troca delas, ficavam, ai, nossa, eu amei, imagina, né? Quem não quer E é ganhar legal um biquíni. mexer com a autoestima feminina nesse quesito, né? Eu vejo muito assim, essa experiência da mulher entrar com a autoestima baixa ou estar assim, não se sentindo linda como é, né? Às vezes estar mesmo com a autoestima baixa. E quando tu veste uma roupa que faz parte do estilo, que valoriza o biotipo, tipo, é muito bonito tu ver assim a mulher com o olhar iluminado e se sentindo bonita, né? É muito engraçado que as pessoas, muitas delas acham que moda é fútil, né, tudo mais, mas a moda, ela muda a vida das pessoas, inclusive muda a vida das pessoas que trabalham para mim, né, que economicamente, fazem a sim. costura da peça, o corte da peça. A gente emprega de mais de 80 colaboradores, então a venda desses produtos também impacta nas minhas 3.500 revendedoras que compram e vendem, impacta na consumidora que vai usar aquilo num momento especial, para ir num lugar especial, né? Tudo é marcante. Então, a moda, né, para muitas pessoas, ela pode passar despercebido, mas ela gera muitos empregos e muitas histórias legais, né? Inclusive, agora na coleção de inverno, a gente fez uma tag Mãos à Moda, que cada tag reverte um valor para ações sociais, né? Que a moda, além de tudo, ela contribui para várias outras
outros viés, né? Então a gente consegue. É super importante falar isso, porque é muito. Quem tá de fora não vê o que tem por trás de uma peça produzida, né? E essa cadeia produtiva é muito grande. Até a questão dos colaboradores da Ellen, né? Que tu faz essas ações não só para as revendedoras, mas a tua empresa. Qual é o número atual de funcionários que tu tem? A gente tá com mais de 80. É bastante pessoas. Bastante gente, É que né? agora, no final do ano, a gente acaba contratando mais pessoas, né? Mas é muito legal as ações que a gente fez pra. A gente faz junto com as revendedoras, né? 2 vezes no ano, a gente consegue arrecadar com as nossas revendedoras mais de 2 toneladas de alimentos, né? Que a gente distribui para Banco de alimentos. Para o né? banco de alimentos, às vezes é para igrejas, a prefeitura, enfim. Essa ação social, né? É bem diversificado. A gente fez uma ação com os funcionários também, que a gente conseguiu ajudar mais de 100 vidas através do nosso sangue, né? A gente fez doação de sangue com os nossos colaboradores. A gente fez ações dentro com os nossos colaboradores, deles pegarem kit de alimentos e levar para pessoas próximas deles que também estavam precisando durante a pandemia. A gente também fez na pandemia ações de Bíblia, né? A gente entregou Bíblia gratuita para várias pessoas que precisavam de um apoio espiritual, né? Que nesse momento a gente ficou bem abalado, né? Com tudo. E, enfim, a gente faz várias outras ações, né? Que eu fico muito feliz que provavelmente se eu não tivesse a empresa, eu não conseguiria fazer tanta coisa, né? Com certeza. E como que foi pra vocês, assim, na pandemia, lidar com isso tudo, com o aumento, né, de custo, de tudo Da que mudou, da matéria-prima, né? matéria-prima? Tudo. Vocês tiraram de letra, assim, foi tranquilo ou foi complicado, assim, lidar? Como foi? Eu vou te dizer que foi bem desafiador, mas a gente estava preparado. Tá? A gente, em janeiro, a gente se antecipou com compras de materiais, né? Já sabia que ia haver o aumento do custo, né? Isso, que a pandemia não estava aqui ainda, mas como os fabricantes, né, de fio, de toda a matéria-prima é da China, né? Por mais que a gente compre aqui do Brasil, né, os insumos vêm de lá, ia impactar de alguma forma. A gente não imaginava que ia fechar tudo e tudo mais, isso em janeiro. E aí, em fevereiro, eu comecei a fazer me pronunciei várias vezes nas redes sociais falando, olha, pessoal, vai faltar muita mercadoria, vai faltar matéria-prima, vai aumentar as coisas, a gente precisa se preparar. Reuni também os nossos funcionários, né? Falei assim, gente, vamos trabalhar o máximo que vocês conseguirem, porque eu não sei como vai ser o próximo mês, né? As coisas estão ficando mais difíceis. Sim. E aí veio março com, né, a notícia. Fecha tudo, né? Fecha que foi tudo. aquele pavor de passarem anunciando e fechando tudo. Eu lembro muito que marcou, que foi de um dia pro outro, né? Sim. Um dia tá tudo funcionando, outro dia todo mundo naquele desespero. E acabou que do limão a gente fez uma limonada, né? A gente fez máscaras. Né? Então a gente acabou conseguindo continuar com a indústria vendendo máscaras, né? A gente se adaptou com até uniforme hospitalar, enfim. Então a gente viu a necessidade do mercado e fez. Agiram rápido, né? E vocês fizeram doação também, né, de retalhos, né? Foi ano passado? Não me lembro. A gente faz doações de retalho sim, eu sempre. achei que tinha sido especificamente por conta da pandemia do ano passado. Foi quando mais eu vi, né, nas redes sociais sendo falado disso, por isso te perguntei. Porque os retalhos, eles também... como é que dá para se criar muitas coisas, né? Então, tem muitas pessoas que, com os nossos retalhos, conseguiu fazer vários acessórios e, né, reverteu em dinheiro. E é importante importante os retalhos, né? Porque não é só uma indústria que tu consome ali, ou descarta e vai acumulando, né? Tem todo por trás poluição e tudo que envolve, né, o processo da moda. E é legal vocês se preocuparem com isso, com essa eliminação do resíduo, a doação, né? Sim, e inclusive a coleção que nós criamos agora, a Gaceta On, vai retratar muito isso, né? A gente colocou como foco do evento, né, a arte do grafite,
que muitas vezes ela é ignorada, marginalizada, né? Mas ali é um clamor, né? Com uma indignação de algumas coisas e a gente quer mostrar que é certo sim reutilizar, ressignificar e tudo mais. Então, por isso, nessa coleção a gente trouxe peças best-seller que vão retratar essa história, né, do reutilizar. Sim. Porque uma peça, ela pode ser usada de diversas maneiras, né? Sim. Então, isso vai ser bem marcante também. E tu acompanha o processo de estudo de tendência para a próxima coleção? Então, Tu tem... eu digo assim que quem faz a coleção são as minhas revendedoras, né? A gente pergunta muito o que vocês que precisam vender, o que o tá sendo público pedido? o que o público de vocês quer. Porque não adianta eu fazer o meu gosto, eu preciso saber o que vai vender na ponta para ti. Sim. Se precisa botar umas faixas amarela e vermelha, vamos Sim. fazer, né? Então, eu peço muito feedback delas. Claro que a gente acaba vendo o que tá em alta, né? Via Pinterest, internet, enfim, né? Sim. Mas o foco principal sempre é o que elas precisam. Ai, bacana, bacana, porque daí tem essa troca da empresa com... E acerta mais no cliente, Sim. né? Sim. Porque as revendedoras fazem esse link de passar para o cliente. E qual dica que tu daria, assim, pra quem quer muito empreender, mas não tem recurso, não tem apoio? O que tu diria? Qual palavra de apoio da Ellen pra essa pessoa que tá nos assistindo e não sabe o que fazer pra começar? Então, se tem alguém que não tá te apoiando, bloqueia, tá? Eu bloqueei tudo, inclusive pessoas de família minha. Bloqueia. Vai ficar, não vai agregar, bloqueia, de verdade. Depois de algum tempo, enfim. Outra coisa, não tenho recurso, né? Mas alguma coisa tu vai ter que ter, né? Independente. Por exemplo, vou dar um exemplo da moda. Eu quero fazer uma peça de roupa. Vai lá, compra um pedaço de material, faz aquela peça, divulga, vende, compra mais e vai fazendo assim. A gente fez assim, era R$100, virou 200, 200, 400 e assim foi indo. E outra coisa, as pessoas são muito afoitas, né? Elas ficam se comparando uma com as outras. Cara, vai no teu tempo, né? Não eu tenho uma frase lá na loja que é: não existe elevador para o sucesso. Você precisa pegar as escadas. E se tu ficar só sonhando, não vai adiantar de nada. Se tu ficar só planejando, ai, quando eu tiver isso, nananana, e não fazer, não vai adiantar de nada. E se tu só fazer sem planejar, também vai dar ruim. Tu precisa sonhar, planejar e fazer. As três palavras, elas precisam andar juntas. Inclusive, a gente está falando na área do empreendedorismo, mas essas três palavras podem ser utilizadas em qualquer situação. Por exemplo, preciso emagrecer. É o sonho. Como é que eu vou precisar me planejar, né, para ter esse resultado? E como é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, em qualquer área da tua vida, tu precisa ter foco, né? E outra coisa muito, muito verdade, que as pessoas se iludem, né? Eu vou trabalhar pouco e tudo mais. Não. Ou pensar, vou abrir meu negócio para não trabalhar tanto, né? Quanto numa empresa. Claro, tu pode flexibilizar os teus horários, mas provavelmente tu vai trabalhar mais, né? Mas se é uma coisa que tu gosta, que tu realmente quer fazer, né? E aí tu tá no caminho certo, mas lembre-se, tu vai ter que abrir mão de muitas coisas, muitas coisas. Nossa, janta, aniversários, viagens, enfim. Sim. Nada a gente fazia, porque o foco era a empresa. Vocês tinham um objetivo, uma meta, Objetivo, que a gente queria estar exatamente onde a gente está. Sim. Assim, quando a gente iniciou, a gente fez um plano de 5 anos e, na verdade, a gente conseguiu em 5 anos estar exatamente. Agora a gente tem metas de 2, 3, 10 anos. E as próximas metas aí? Qual é o teu próximo lançamento? O que tu tá se programando? O próximo lançamento agora em setembro, com a coleção Be You in Summer, que é Seja Você no Verão, né? Então vai ter várias estampas, também vai ser o catálogo em questão de biotipo, vai ter infantil, masculino. A gente inovou também muito mais estampas, né? Para tentar agradar um maior público de clientes.
E vai ser um lançamento muito diferente também. Inclusive, nesse lançamento, a gente vai ter uma eliminatória da escolha da nossa garota Ellen Carolina, que esse ano também vem com uma proposta diferente. Para quem não sabe, a garota Ellen Carolina é uma influenciadora que representa a nossa marca, né, durante 12 meses. E tem uma recompensa muito legal, né? E com isso abre várias portas para outros trabalhos para ela também, né? E falando na garota Ellen Carolina, como que faz pra se inscrever? Ainda dá tempo de se inscrever? Não, mas Só ano pro que vem vai ter de novo, né? Então, a escolha da garota, a gente fez vários desafios, né? Uma delas foi com a nossa música, da dancinha, né? Do Sonho Planeje Faça. Vai ter agora a próxima eliminatória, que vai ser uma entrevista e mais fotos oficiais. Depois vai ter o desfile e a final vai ser também inédita. Todo mundo fica pensando, mas da onde vem tanta criatividade, né? Cara, só tem que é difícil, tem que pensar o que ainda eu não fiz, aí fazer, Ou entendeu? o que ainda ninguém tá fazendo. Ninguém tá fazendo, eu vou por esse viés, Eu gosto de assim. pensar assim também. Tem muita gente que fica muito querendo copiar. esperar o outro fazer pra depois ir lá fazer também, né? Ou copiar, ai, fulano fez promoção, vou fazer também. Tudo que eu vejo, assim, se alguém fez, vou ter que ir diferente, eu preciso ser diferente, né? Tu vai até se inspirar, mas vai botar a tua cara e fazer do teu jeito, né? E muitas pessoas se inspiram no mesmo segmento. Eu geralmente me inspiro em posto de gasolina, às vezes dentista, cirurgiões, em outras áreas, porque até cemitério. Eu tenho um cemitério que eu adoro. Porque... Ellen, prazer. Porque, cara, vem com umas sacadas muito diferentes, sabe? Então, E sai do normal do que tá todo mundo fazendo, né? Se adapta pra ti e fica algo inovador. É isso aí. Isso é muito bacana, né? E quando tu tem um bloqueio criativo, passa por esses momentos ou tu se sente uma pessoa sempre criativa, sempre... Quando, tipo, tu vai fazer o planejamento do teu mês e aí tu pensa, caramba, não tá vindo nada ou isso nunca aconteceu? É que o que acontece? O planejamento, ele não é no mês, né? Ele precisa ser antecipado. Então, as datas principais a gente sabe, né? A gente tem muitas ideias que a gente não conseguiu botar em prática naquele ano, né? Mas tá anotado, que tá anotado. Eu tenho um caderno de ideias e, de verdade, às vezes, o que eu posso fazer? Eu vou lá e olho coisas que eu tinha pensado que eu não consegui colocar em prática, por questão de não dá pra fazer tudo, né? E aí é onde que vem. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu acho muito legal a gente compartilhar, porque muitas vezes vem a ideia, a gente não tem o hábito de anotar, e essa ideia, se tu não tivesse esse caderninho pra consultar, tu nunca mais ia lembrar o que tu tinha pensado, né? Isso é legal a gente anotar. E tu tem algum momento assim no dia da tua rotina que tu pensa, nossa, esse é o momento que eu sou criativa, ou esse é o momento que vem as ideias? Vem em qualquer momento. Não, Guria, é muito engraçado, porque eu falo que eu sou... Sei lá, é muito louco, porque assim, horas a Ellen, porque é tudo por horário. Então, cada horário eu sou uma Ellen diferente. Tu sabe um compromisso que tu tem naquele então horário. é questão da agenda. Agora a Ellen precisa estar no desenvolvimento. Vou pensar em desenvolvimento. Perguntou alguma coisa de marketing. Ai, não, eu não marquei. Não é o horário do marketing. Não marquei horário pra isso. Meu marido gosta, Ellen, vem aqui ver, não sei o que. Eu disse, não, porque eu tô focada, porque assim, é tudo cronometrado. Sim. Agora é hora de ver o negócio lá no administrativo. Então, eu fico migrando para todos os lugares, né? Então, a Ellen é definida pelo cronograma, assim. Não, e é bom que assim funciona, né? Esse passo a passo, na tua organização, tu consegue, nesse momento, ativar a Ellen do marketing. Então, eu te perguntei, porque uma vez me questionaram em qual momento eu era criativa, eu comecei a repensar na minha rotina, em que momento que eu me sentia criativa. E eu percebi que eu tenho ideias no banho. Tipo, sempre quando eu tô no horário do banho, vem as ideias, assim. Eu sempre fico pensando, assim, que é um momento que eu sou criativa. Tu já percebeu se tu tem alguma coisa? Sobre mim, uma vez eu escrevi um louvor no banho. Eu tava viciada em ouvir louvor, sabe? E um dia tomando banho, eu tava meio assim, pra baixo, chateada. Eu escrevi uma letra de uma música. Tá, e agora? Já só... Agora, não, a Ellen vai querer cantar. Eu gravei um vídeo no banho mesmo, falando pra não esquecer, porque eu não tinha como anotar, né? Só que isso faz tempo já, acho que faz uns 6 meses, mas eu tenho lá gravado
Pelo menos o refrão, tipo... Ai, agora tem Vou dar que... pra ela encantar. Fala que é um Pronto. desafio, Ah, não, ela é vai um dar... desafio. Ela, no meu lançamento, ela queria que eu dançasse. Tipo, eu É, falei, não, isso tá fora de cogitação. Porque ela queria já... Ah, não, se tu não gosta de dançar, tu tem que Tu te vai desafiar dançar. e vai dançar. Inclusive, uma das coleções foi a Des Collection, né? Que é se desafie, enfim, eram várias palavras que iniciavam com um des. E se desconstrua e nananã. E foi bem o que eu tava passando no momento, né? Eu tinha engordado bastante naquele momento. E eu falei, quer saber, vou fazer a coleção. E várias pessoas se identificaram. Eu fiquei muito insegura do que as pessoas iam pensar naquele momento. Ai, por que tu vai fazer? Por que tu não pede pra não sei quem? Então, eu deixei em off, não contei pra ninguém quem era a modelo daquele ano. Aí a gente fez um palco. E aí eu fui lá no meio do palco e falei assim, então eu quero apresentar uma pessoa muito especial que fez a coleção. E foi dois, eu apertei um botão, caiu a cortina e apareceu eu no banner, né? E aí eu contei, sim, fui eu a modelo. Porque tem muitas coisas que a gente precisa fazer em off, né? Pra não ter aquela, mas será que eu tô no caminho certo? E não. E até bloqueios, assim mesmo, de tu, a síndrome da impostora, né? De tu pensar que consegue tudo e depois tu ficar pensando que não vai dar conta, né? Então é bacana fazer assim. E quando tu ativa o modo Ellen, não vou trabalhar, vou só curtir e fazer algo que eu gosto. O que tu gosta de fazer no teu horário livre, assim? Então, eu até comecei a fazer terapia porque era muito difícil, né? Eu não trabalhar e ter que ter uma rotina até às 6. Eu queria ter a rotina até às 6, só que, poxa, o que eu vou fazer depois das 6? Vai fazer um exercício, vai fazer isso, aquele outro. Mas eu fazia aquelas outras coisas, mas eu não estava satisfeita. Então, aquilo acabava me fazendo mal, porque eu queria estar trabalhando. Produzindo, né? Que daí tu entra tu deve ativar um momento de ser produtiva que tu se cobra o tempo todo pra estar produzindo, né? Sim, mas é uma coisa que eu gosto. Então, quando eu ficava até mais tarde na empresa, eu disse, meu Deus, olha, eu tô me sentindo tão bem, né? E aí, quando eu saía às 6 pra fazer outras coisas, eu não me sentia tão energizada. Mas teve, agora com a coleção, a gente estava estudando questão de estamparias e tudo mais, e vai ter uma tendência muito grande que é a parte da astrologia, né? E eu não entendi absolutamente nada de astrologia. Eu disse assim, quer saber? Já que vai estar em alta, eu preciso me aprofundar. E me aprofundando, fui numa astróloga, né, pra entender, e ela mostrou meu mapa astral e tudo mais, e eu achei fantástico. Tu já gostou de cara, assim? Gostei de cara. E, inclusive, numa casa X, tem o planeta X, que faz com que eu goste, né, que quando eu descobrisse, que quando eu descobrisse a astrologia, eu ia me identificar muito, inclusive eu poderia ser uma ótima astróloga e influenciar muitas pessoas a partir da astrologia. Eu fiquei, caraca, que loucura, né? Então, foi uma coisa que me despertou uma outra Ellen, né? Eu não sei se eu acho que eu gostei tanto por, tipo, é um novo... Uma coisa nova pra aprender, um novo desafio, né? E aí a palavra que te motiva. Sim, se tivesse, qual palavra que te motiva, Ellen? Eu tenho um mapa astral, né? Eu falei, olha, eu não entendi muito meu mapa astral, lê pra mim. Eu passei a Ellen que leu. Não, o mais engraçado foi quando ela falou, eu já fiz meu mapa astral. Tá, mas o Quiron o Quiron é em que casa? Daí ela, sim, eu fui o Quiron tá onde? Atuador, que o Quiron é como se fosse dor, né? Quais são as dores da tua vida, as tristezas, né? O mapa te... Isso, esse tal de Quiron significa quais são, onde estão tuas dores, tuas tristezas, né? Ela perguntou, quais são, no Quiron, onde são tuas dores? Daí eu falei, na lombar. Na lombar. Sim, eu fui lá semana passada, mas ainda tá me doendo. Ainda tá me doendo, mas logo vai passar o meu ombro, isso e aquilo, e eu me quero. E ficou assim, ó. Eu não quis dizer, tipo, eu não tava falando bonita, né? Ela já quis abrir as dores da Quiro. E coincidentemente tinha ido na Quiro um dia antes.
sabe? Tipo assim, e eu achei que a dor, Se queixando Kiro, da lombar. tá me falando da minha lombar, né? Olhou meus stories, viu que eu tava na Kiro. Aí daí nessa o Will chegou, né? E já começou a rir sem nem ter visto sobre o que era dele. Eu nem precisei ouvir a história toda, mas eu ouvi Já falando conheço de você. Kiro, dor e vocês rindo, eu entendi tudo já. Ai, muito Eu engraçado. sei sobre signo do que minhas amigas falam, assim, que eu nunca fiz meu mapa Depois tu vai ter que astral. passar o teu Vou fazer signo, com teu ela. ascendente, não sei o que, horário de não sei o Aí que. ele vai É só- dizer. pra mim. só o teu horário de nascimento, né? Tudo certinho ali, eu te passo um link. Aí eu já consigo. já tudo ali certinho, tu vai descobrir. Vou, Teu vou propósito. fazer minha Mas eu fiquei muito feliz, principalmente de conhecer. Às vezes eu me questionava muito sobre algumas coisas e ver ali no mapa astral que eu nasci com isso e vai ser um desafio para eu. Porque às vezes eu penso, mas por que eu sou assim? Sim. Nossa, mas não precisava ser dessa forma, né? De ser exigente, enfim, me mostra ali que eu ia ter um conflito sobre isso. Mas é o autoconhecimento, né? É tu olhar e entender quem tu é. Isso é difícil, né? É difícil a gente olhar pra dentro e fazer perguntas assim que ninguém nos faz, mas é muito transformador tu buscar o autoconhecimento, né? Sim. E como que tu te imagina daqui 10 anos? 10 anos, estarei com 37 anos. Eu acredito que eu já vou estar aposentada. Sério? Sim. Mas da onde que eu vou comprar meus biquíni? Não, vai continuar a Ellen Carolina? A gente já vai estar aposentado, Vidinha? 10 anos? Vai. O Vidinha tá aqui, tá, Atrás gente? das câmeras. Nosso propósito é se aposentar daqui 9 anos. 9 anos. 9 anos. Eu vou fazer 40 e eu quero estar aposentado já. Aposentado do estresse, né? Sim. Trabalhar e ainda ter algumas coisas, a gente vai continuar, mas bem mais relax. Sim. Eu quero estar estruturada a ponto de poder me envolver mais com as pessoas, né? Eu vejo que as pessoas se inspiram, né? Mas quando conseguem ver a Ellen real, quando vê eu lá na fábrica de tênis, cabelo todo bagunçado e tal, ai, Ellen, eu quero falar contigo. Só que aquela Ellen naquele momento é Ela a não pode Ellen te que dar atenção. não consegue dar atenção, né? Então, Não às tem vezes tempo livre, né? então as pessoas às vezes ficam meio decepcionadas com a questão, tipo, então ela não é tudo isso. Mas é que é difícil dar conta de tantas coisas, né? Então eu quero poder ter mais tempo livre para conseguir conversar com as pessoas, poder realmente ajudar o que tu precisa, pegar Olhar fatos a pessoa no olho no e dar olho, né? atenção, Fatos né? isolados. Quero conseguir fazer mais ações, né? Então a gente tem alguns projetos enlouquecedores, mas queremos fazer várias situações e provavelmente nessa época estarei com o baby, né? Sim. Tu se Então- imagina sendo mãe, então. Sim, mas mais Mais pra Mais frente. pra frente. eu acredito que, sei lá, meus 33, 34. Eu sempre me começar- imaginei sendo mãe depois dos 30. Não... Eu acho que a gente imagino. agora vem, né, de uma geração que quer ser mãe depois dos 30, né? Até porque porque é a uma gente- geração que a gente não tem ainda tudo, né? Aham. A gente tem E muitas a metas. gente sonha muito também com outras coisas, com um trabalho bom, em estar bem sucedida. E para depois pensar, né, em ter os filhos para que eles já possam nascer tranquilos, né? E a gente fica tranquilo também, né? Claro que às vezes surgem alguns imprevistos no meio do caminho e vem o filho antes, né? Imagina se tu tá assistindo esse vídeo ano que vem e eu tô com filho. Vou morder a verdade, eu tô língua. falando. Tá todo mundo com filho aqui Todo dizendo que mundo com não. Eu bebê. tenho o Jill, né? De Aham. 10 anos, então Sim. se ele ficar no local, eu tô Eu, garantida. no momento, eu estou há 8 anos segurando na mão de Deus só. Não Cara, tenho vai no DIU, milagre. não tomo anticoncepcional. Guri. Então, né? A qualquer momento pode vir um baby. Né? Eu tô brincando. Não. Rafael tá suando frio lá atrás. Mas é isso, né? Agora, então, pra finalizar, a gente quer te dar um mimo, uma lembrança da nossa patrocinadora Chique, que a gente sabe que tu quase não gosta de um chimané. Eu amo! O outro presente é um presente Ellen Calma aí. Carolina, mas como eu vou dar um presente Ellen Carolina pra Ellen própria Carolina, Ellen né? Carolina. Daí então vai ficar... Inclusive, eu gostaria de ganhar o meu próprio perfume. Gente, sério, eu sou muito mão de vaca. Que Ela não tem eu o tenho. próprio Eu não acreditei quando Eu ela contou que não não tem. pego as coisas pra mim porque eu tenho dó, quero vender, né? Então nem o perfume eu tenho, então eu ia gostar. Mas eu amei Não, o isso meu é presente. culpa, ó, erro do marido. Vai botar tudo no marido, a culpa não é minha. foi o Nossa, marido guri, que ó, comprou. de praia! Que Um lindo! chazinho pro Shima.
E a nossa xícara você pode levar pra casa. Que show! Tu vai usar a nossa xícara agora do Linda, Elas. né? E Muito a gente lindo. quer agradecer, então, Ellen, por essa parceria nesse Já projeto. acabou. Mas tu pode voltar ano que vem, na próxima temporada, de repente. Então, muito obrigada por acreditar no nosso projeto e topar ser nossa patrocinadora também. Quero agradecer aos outros patrocinadores também. Dizer que por hoje é isso, semana que vem tem mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Vocês também podem nos ouvir no Spotify e seguir no Instagram, que vai estar tudo aqui embaixo. Então, fica aqui o meu tchauzinho. Muito obrigada, Ellen, Obrigada, novamente, Ellen, por ter pela aceitado o nosso participação. convite. Tchau, pessoal. Tchau!